Muito bem. Exercício 2 da lista 2. Óleo de motor escoa em um tubo de 50 mm de diâmetro e de 25 metros de comprimento, cuja vazão máxima vale 0,5 kg por segundo. A temperatura na entrada do tubo vale 20 graus Celsius e a temperatura da parede do tubo, que é constante, vale 150 graus Celsius. Esse exercício utiliza a correlação a seguir, que é para perfil de velocidade desenvolvido e perfil de temperatura em desenvolvimento. Tá? Então está aí essa correlação que nós vamos usar. Okay? Determine, letra A, temperatura média na saída do tubo em graus Celsius. B, o comprimento de entrada de velocidade em metros. E C, o comprimento de entrada térmico em metros. Muito bem. Então, ó, na letra A, nós vamos calcular a temperatura na saída. Nós não sabemos qual que é. Então, ó, nós temos que supor uma temperatura, fazer os cálculos. E aí o processo vai convergindo, tá? E as propriedades são avaliadas na temperatura média. Então, ó, supondo que o óleo vai sair a 120 graus Celsius, tá? 393 Kelvin. Aí entra 20, sai a 120, soma dividido por 2, dá 70 graus Celsius, que dá 343 Kelvin. E aqui estão as propriedades do óleo, tá? As propriedades do óleo costumam variar um pouco, ok? Com a temperatura. Muito bem. Qual é o objetivo? Nós vamos igualar a taxa de transferência de calor na direção do escoamento com a taxa de transferência de calor por convecção para o caso de temperatura na parede constante. Por isso que a gente tem que usar essa fórmula aqui, o H barra vezes a área superficial vezes o delta TML. Quando a gente iguala essa equação com esta outra aqui, cai nessa equação aqui, já deduzindo tudo, tá? Que é um perfil de temperatura exponencial, tá? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o número de Reynolds, que vai dar 266,09, laminar, tá? Já até coloquei que eu sabia que ia dar laminar, então já vou orientando, direcionando, para que vocês às vezes não fiquem tão perdidos assim, tá? Muito bem. E aí nós vamos calcular o número de nus. Lembra quando era a temperatura da superfície constante, o valor dava 3,66 para a região completamente desenvolvida, tá? Então, mas agora não, nós vamos usar essa fórmula. Vamos ver o que vai acontecer, tá? O número de Prandtl é 708,9. Essa equação aqui de cima é válida para Prandtl maior ou igual a 5. Substituindo os valores, o número de Nusselt dá 11,883, tá? E aí nós temos a relação entre o número de Nusselt, né, com o coeficiente convectivo, tá? Substituindo os valores aqui que nós já temos, essa condutividade térmica do óleo, nós pegamos esses valores da tabela, tá? E aí o coeficiente convectivo dá 32,963. Por que fizemos tudo isso? Por quê? Porque a gente precisa desse valor aqui, do H barra C, tá? Que é o coeficiente de transferência de calor por convecção ou coeficiente convectivo, tá? Nós temos todos os valores, né? Nós temos a temperatura na parede que vale 150, a temperatura de entrada que vale 20 graus Celsius, coeficiente convectivo, o diâmetro da tubulação, que é de 0,05 metros, a vazão máxima, que é meio quilo de óleo por segundo, o calor específico do óleo, que vale 2088,6, e o comprimento do tubo. Tá? Calculando a nova temperatura de saída, ao final da primeira iteração, vai dar 35,16 graus Celsius. Ok? E tinha feito uma suposição de 120 graus Celsius. Olha aí, ó. Então, ó, erro. O valor atual dividido pelo valor anterior menos 1 vezes 100%. Então, deu erro de menos 70,7%. Tá? O erro é maior que 1%. Com certeza, nós vamos ter que fazer uma segunda iteração. Tudo bem? Mesma coisa que a gente fez tudo na primeira, vamos fazer na segunda. Até que o erro seja menor que 1%. Ó, então, ó,
Agora nós vamos usar essa temperatura de saída, 35,16 graus Celsius, tá? Eu até usei aquela temperatura alta para a gente ver o que acontece, ok? Bom, calcula a temperatura média, que dá 27,58 graus Celsius, que corresponde a 300,58 Kelvin. Calcula as propriedades do óleo novamente, tá? E vamos calcular o número de Reynolds, o número de Nusselt, o HC e novamente a temperatura na saída do fluido. É esse o procedimento, tá? Número de Reynolds, número de Nusselt, o coeficiente convectivo e depois a temperatura de saída, tá? Deixei tudo aqui repetido, né? Eu acho que é melhor para não se esquecer, né? A gente iguala as duas taxas de transferência de calor, tem aí o perfil de temperatura. O número de Reynolds vale 26,953 agora, tá? Laminar, continua laminar. Vamos calcular esse número de Nusselt. O número de Prandtl dá 6.226, substituindo o número de Reynolds e o número de Prandtl nessa equação. Claro, o diâmetro do tubo e o comprimento também, nós vamos ter o número de Nusselt de 11,307, beleza? E aí, nós temos aí o número de Nusselt, a gente calcula o coeficiente convectivo, que vai dar 32,790 watts por metro quadrado, substitui na equação da temperatura, tá? Todos os valores, ok? E a temperatura de saída agora vai ser 36,39 graus Celsius. Ó, percebam que passou de 35,16 graus Celsius para 36,39 agora na segunda iteração, tá? Deu um erro de 3,5%, já diminuiu bastante, tá? Mas ainda é maior que 1%, tá? Vamos fazer mais uma vez. Terceira vez, tudo a mesma coisa. Soma a temperatura de entrada com a de saída, 36,39, que foi o valor obtido na última iteração, que dá 28,20 graus Celsius, que dá 301,2 Kelvin. Calcula as propriedades do óleo, tá? Vamos de novo, né? As duas taxas de transferência de calor, a gente consegue obter o perfil de temperatura, tá? Calcula o número de Reynolds, que dá 27,80, continua laminar. Substitui na forma do número de Nusselt, tá? O Prandtl é 6.040, maior que 5, tranquilo. O Reynolds 27,8. O número de Nusselt vai dar 11,310. E aí, calculo o coeficiente convectivo, que agora vai dar 32,799. Substitui na expressão da temperatura com os novos valores, tá? E a temperatura de saída vai dar 36,37 graus Celsius. Agora, ó, o valor anterior já aproximou bem mais, né? O anterior foi 36,39 graus Celsius e agora 36,37 graus Celsius. Isso aí deu um erro de menos 0,055%. O erro é menor que 1%. Cuidado, isso aqui tem que pegar em módulo, tá? Na verdade, né? Então, se aqui tivesse dado, por exemplo, ó, presta atenção, menos 1,2% é um erro maior que 1%, tá? É em módulo que a gente trabalha isso. Só é negativo porque esse valor é menor que esse, só por causa disso. Mas é uma variação menor que 1%, tá? Então, acabou o ITA. Então, essa vai ser considerada temperatura de saída, de 36,37 graus Celsius, ok? Bom, agora vamos entender, né? Vamos ver a questão da região em desenvolvimento. Ó. B, comprimento de entrada de velocidade em metros. Então, é laminar, a gente vai usar essa expressão aqui, ok? Substitui o valor do diâmetro e o valor do número de Reynolds da última iteração. E o comprimento de entrada dá 0,0695 metros, ou seja, praticamente 7 centímetros. Tá? O perfil de velocidade do óleo já está desenvolvido, então ele se desenvolve muito rapidamente. Tá? Mesmo que o tubo tivesse só 3 metros, já estaria desenvolvido, né? 7 centímetros. Agora, olha o comprimento de entrada térmico. Tá? Comprimento de entrada térmica é o comprimento de entrada de velocidade vezes o número de Prandtl.
o 0,0695 dê 6.040. O comprimento de entrada térmica dá 419,8 metros, praticamente 420 metros. Né? Então, vai demorar muito para o perfil de temperatura, né, ele se estabilizar. Entendeu? Então, por isso que tem que usar essa fórmula. Então, é sempre bom analisar nos exercícios o comprimento de entrada de velocidade e o comprimento de entrada de temperatura. Tudo bem? Ficou claro aí o exercício? Vou salvar já.